Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise profunda de uma proposta de investimento que promete uma coisa que, para ser bem sincero, parece inacreditável. Pensa comigo. O que faria alguém parar tudo o que está fazendo para ouvir uma proposta? Talvez um número como este aqui: 100%. Uma taxa de acerto simplesmente perfeita. Bom, a primeira reação, claro, é aquela desconfiança, né? Mas logo em seguida vem aquela faísca de curiosidade. E é exatamente essa curiosidade que a gente vai investigar a fundo hoje. Ok, então vamos mergulhar nisso. A nossa missão aqui é fazer uma verdadeira autópsia dos materiais dessa empresa. A gente vai entender a tecnologia, analisar os números com o pé atrás e decifrar o que eles estão propondo no final das contas. A base de tudo isso é o tal do trading quantitativo. A ideia, olha, na teoria é fantástica. Em vez de uma pessoa operando na base do feeling, da intuição, tem um robô que executa tudo com base em matemática pura. É a máquina contra a emoção, basicamente. Mas como é que se chega numa tecnologia que promete tanto assim? Bom, segundo a própria empresa, não foi do dia para a noite. Aparentemente, tudo foi construído em cima de uma base bem sólida de pesquisa e validação. Os documentos mostram uma jornada que durou, olha só, 3 anos. Começa lá atrás, com a pesquisa de padrões de mercado, depois avança para uma fase longa de laboratório, criando e refinando os modelos, e aí termina com a validação na prática. É um ciclo, né? Testa, ajusta, testa de novo. E o resultado disso tudo é um ecossistema que ataca em duas frentes. De um lado, tem um indicador que pensa no longo prazo, buscando mais estabilidade. Do outro, uma família inteira de robôs de alta frequência operando num ritmo frenético e cada um com a sua própria estratégia. E o jeito que eles explicam as estratégias é bem legal, bem visual. Pensa assim, ó, os robôs são como boxeadores. Tem o scalper, que é o peso-pena, entra e sai do mercado em segundos, dando um monte de soquinho rápido para acumular pontos. E aí tem o Horizon, que é o peso pesado. Esse aí espera pacientemente pelo momento perfeito para dar um único golpe, um nocaute. Essa mistura de estilos, sem dúvida, é uma tática bem inteligente. Tá, a teoria parece bem amarrada, né? Mas no mercado financeiro, o que importa mesmo é o placar final. Então, o que os números dizem de verdade? Olha, os resultados que eles mostram dos robôs de day trade, aqueles que compram e vendem no mesmo dia, são de cair o queixo. O Horizon, aquele peso pesado, teria batido mais de 101% de retorno. O robô mais conservador, o Daylock, 91%. E até o Scalper, com aquelas operações curtinhas, passou dos 58%. São números bem expressivos. Esse exemplo aqui do milho é para mostrar o poder que eles dizem que o indicador de longo prazo tem. Pega um cenário que, segundo eles, daria um prejuízo de mais de 20% e transforma num ganho de quase 5%. É uma virada de jogo de mais de 25 pontos percentuais. E aqui, aqui a gente chega num número que faz qualquer um do mercado erguer a sobrancelha. Num relatório de operações de swing trade, aquelas que duram alguns dias, eles afirmam ter tido uma taxa de acerto de 100%. 100%. Perfeição. Pois é, diante de números assim, a próxima fase da nossa autópsia é inevitável. Chegou a hora de fazer as perguntas mais difíceis. Porque, sabe, tem uma verdade no mercado financeiro que é a seguinte: rentabilidade sem contexto pode ser só uma peça de marketing muito bem feita. A gente precisa cavar mais fundo. E um desses contextos que é fundamental é o tal do drawdown. Para simplificar, drawdown é a medida da dor. É o tamanho do susto, é o quanto o capital cai lá do topo antes de começar a se recuperar. Uma estratégia pode até ser lucrativa no fim das contas, mas se o drawdown no meio do caminho for gigante, ela pode quebrar alguém. Então, sobre aquele resultado perfeito de 100%, os documentos deixam umas perguntas cruciais no ar. Por exemplo, qual era o tamanho da amostra? A gente está falando de 3 operações ou 300? E em que período de tempo isso aconteceu? Será que foi durante uma alta absurda do mercado quando tudo subia? E o principal, qual foi o drawdown nessas operações? Sem essas respostas, um dado que parece espetacular vira um grande ponto de interrogação. Outra coisa que chama atenção é a estrutura de ativos da empresa. Do patrimônio total de R$ 800 mil, mais da metade está classificado como capital intangível. O que é isso? Basicamente, é o valor que a própria empresa dá para o seu código, para a sua propriedade intelectual. E isso leva a gente para uma questão que é bem subjetiva. Quanto vale uma ideia? Quanto vale um algoritmo antes dele se provar consistentemente no mercado real? Para quem está pensando em investir,
Isso significa que metade do valor da empresa está baseado numa promessa, né? Numa aposta sobre o futuro. O valor real mesmo ainda é uma incógnita. E essa aposta no potencial futuro nos leva direto ao motivo de toda essa apresentação. A proposta que a empresa está fazendo para os investidores. A proposta é bem direta, olha só. Eles estão buscando 300 mil reais em troca de 37,5% da empresa. Esse dinheiro seria o combustível, sabe? Para ligar os robôs, para ser o capital operacional. E em troca, quem entra vira sócio do negócio, com participação nos lucros e poder de voto. Para deixar o retorno mais palpável, eles mostram algumas projeções. Para um investimento de 100 mil reais, por exemplo, o lucro mensal poderia variar de uns R$ 1.700 no cenário mais pessimista até mais de R$ 16 mil no cenário mais otimista. O que salta aos olhos aqui é esse abismo, né? É uma diferença de quase 10 vezes entre o piso e o teto. Bom, depois de analisar a promessa, os números, a tecnologia e a proposta, a gente chega no ponto central, no calcanhares de Aquiles de toda e qualquer estratégia que usa algoritmos. É que toda a confiança do modelo ela está baseada em dados do passado. Mas, como essa citação resume perfeitamente, o teste de verdade é sempre essa transição do passado, que a gente consegue medir e otimizar, para um futuro que é, por definição, imprevisível. E isso nos deixa com a pergunta final, uma pergunta que ecoa por toda essa indústria. Um modelo que se saiu incrivelmente bem num período específico da história, como ele vai se comportar quando as regras do jogo mudarem por completo? A grande questão que fica no ar é: será que um algoritmo, por mais sofisticado que seja, pode realmente prever o imprevisível?